Por que durante nossa infância as pessoas que mais importam em nossas vidas, as que mais admiramos, nos perguntam o tempo todo o que você vai ser quando crescer? Por que, nos anos mais desafiadores do nosso desenvolvimento, quando passamos pelas maiores mudanças hormonais e estamos com a curiosidade super aguçada, tentando descobrir nossas vocações e desenvolver nossas habilidades, esperam que tenhamos foco para estudar para uma carreira especializada e linear que para a grande maioria das pessoas nunca se concretiza? Por que, quando não vemos sentido nessa insanidade, nos rebelamos e nos negamos a encontrar as expectativas, as perguntas e comentários são: o que você pensa que está fazendo da sua vida? Ou pior ainda, desse jeito você nunca vai ser ninguém na vida. Já na primeira infância, nossa cultura atrela nossa identidade com uma possível futura profissão. Na adolescência, quando mais precisamos de pertença, somos ensinados que só seremos alguém na vida se tivermos uma profissão de sucesso. Em quase todas as famílias, raramente nossos pais nos perguntam como você quer viver a sua vida. E, no entanto, essa é a pergunta que pode nos levar a qualificar tudo o que fazemos de forma a trazer um sentido único para nossas vidas. Pai, o que você faz mesmo? Como assim, filho? Qual a sua profissão, pai? Hoje a gente teve uma aula na escola e meus amigos estavam falando sobre as profissões dos pais deles e eu não soube dizer o que você fazia. Ah, eu sou educador físico e sociólogo. Tá, pai, mas isso não é o que você faz. Meu filho do meio tinha chegado em casa amuado com esse assunto. Eu o havia matriculado em uma escola comunitária em Santa Catarina quando veio passar uma temporada comigo depois da pandemia. Filho, eu uso o que eu estudei em tudo que faço, mas hoje em dia eu trabalho com planejamento rural e também dou aulas sobre gestão e a abordagem que uso para o planejamento para que as pessoas possam viver melhor em suas propriedades. Eu falei que você dava aula de ecologia, mas que também era mestre de capoeira, que já tinha dado aula de circo. Aí foi ficando difícil de explicar e alguns meninos começaram a duvidar e dizer que eu estava mentindo. Eu fiquei puto e não falei mais nada. Filho, a maioria das pessoas acha que elas são o que elas fazem. Eu não concordo com essa forma de ver as coisas. Algum colega seu disse que o pai era advogado? Teve um que falou que o pai era advogado, sim. Então, mas ele é pai também, não é? Meu filho concordou com a cabeça. Deve fazer outras coisas também, talvez jogue futebol, pesque ou surfe. A gente é muitas coisas e a gente faz muitas coisas. Mas eu não acho que é uma boa ideia pensar que o que a gente faz profissionalmente deve definir a gente. A essa altura, eu já estava preocupado de estar sendo chato. Ele seguia com uma postura amuada, mas estava prestando atenção. Então resolvi tentar resumir melhor a minha forma de ver essa situação. A maioria das pessoas, filho, escolhe uma profissão para ganhar dinheiro e poder tocar a vida. Pagar por uma casa, pela comida, um carro e escolas para os filhos, por exemplo. Essas pessoas organizam a vida em torno dessa profissão e por isso elas se definem por ela. Eu prefiro escolher como eu quero viver e planejar as atividades que vão criar o dinheiro para eu viver como eu quero. É diferente, você entende? Posso falar que você planeja propriedades rurais para quem quer montar negócio na área rural? Claro que pode, filho, mas você entendeu? Ele balançou a cabeça e saiu andando. Fiquei sem saber se ele tinha me entendido. Talvez o tipo de sucesso que a escola e a sociedade em geral incutem em nossos jovens já estivesse muito arraigado nele e o meu generalismo sinalizasse alguém que fracassou profissionalmente. De certo modo, se fosse esse o caso, talvez ele tivesse um pouco de razão. Durante a minha infância e adolescência, a dislexia e o déficit de atenção ainda não estavam tão amplamente disponíveis como diagnóstico para amenizar a incompetência da didática e do currículo do ensino fundamental. Do ensino formal, desculpa. Quando comecei a escrever, eu lembro que não conseguia definir bem se usaria o lápis na mão esquerda ou na direita. Eu era quase sempre o último a terminar as tarefas. Na adolescência foi a mesma coisa, não conseguia ler com a velocidade esperada. Muito menos entender rapidamente, como a maioria dos meus colegas, disciplinas como matemática, física e química. Para piorar minha situação, além de me sentir burro e com toda a vagareza, eu ainda era gordinho e descoordenado. Com 15 anos de idade, um grande amigo começou a me ensinar capoeira e acabei entrando para uma academia.
Permaneci por pura teimosia, porque mais uma vez era difícil encontrar alguém que aprendesse mais devagar do que eu. Mas para mim, cada movimento dominado, por mais demorado que fosse, trazia um sentimento de liberdade e de estar expandindo as minhas capacidades. Aos 18, prestei vestibular para Direito na Federal de Brasília. Minhas chances de passar eram baixíssimas. Eu havia passado o segundo grau inteiro cabulando aulas para pedalar, jogar capoeira e ficar fazendo nada enquanto tomava sol. Ainda assim, pensando que havia uma pequena possibilidade de passar, eu resolvi acabar com ela e larguei o vestibular no meio da prova do segundo dia. Na semana seguinte, eu prestei vestibular para Educação Física na PUC. E com a perspectiva de estudar assuntos que eu gostava, eu levei a prova a sério e passei. Mãe, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para dar para a senhora. Ela me interrompeu imediatamente. Deixa de gatice, meu filho, fala logo. Eu passei no vestibular, mãe. Ah, que notícia boa, meu filho. Só que foi para Educação Física. Ela murchou de decepção em minha frente. Depois de um tempinho, soltou um parabéns meio seco. Minha mãe detestava minha dedicação à capoeira e sempre que encontrava uma brecha, ela dizia: tem que pensar bem a vida que você quer levar, porque ou a gente trabalha na vocação ou busca segurança financeira. Os dois juntos não dá. A segurança financeira, no contexto trazido por ela, significava fazer um concurso público para ter um bom salário. A não ser pela responsabilidade de pegar um talão de cheques e ir ao banco pagar as contas de água, luz e telefone da casa com o dinheiro dela, minha mãe nunca me ensinou nada sobre dinheiro ou economia doméstica que fosse. E assim, com a certeza absoluta que não tinha vocação para funcionalismo público e uma dúvida enorme do que seria a minha vida, eu fiquei com a educação física e a vocação de ensinar. Ainda antes de me formar, eu já era um bom instrutor de musculação, de natação e me virava bem como professor de educação física escolar. A capoeira era uma paixão, mas não era uma vocação. Por mais que gostasse, eu não tinha coordenação motora, não tinha musicalidade e muito menos flexibilidade. Mas seguia cada vez mais dedicado, lendo, pesquisando, viajando para treinar e jogar com pessoas de outras escolas. Eventualmente, eu comecei a ensinar e me destacar como um bom professor e, por intermédio de uma amiga, fui convidado a ensinar em Estocolmo, na Suécia. Depois vieram outras viagens internacionais e, em relativamente pouco tempo, eu consegui estabelecer uma relação com colegas vivendo e ensinando em outros países. Durante quase 10 anos, eu fiz uma ou duas turnês ensinando em outros países por ano. Eu nunca fui tecnicamente um excelente capoeirista, mas eu fiquei muito bom. Ainda assim, durante todo esse tempo viajando para o exterior, tendo muitos projetos culturais aprovados e patrocinados pelo governo do Distrito Federal e tendo minha própria academia, eu não consegui me organizar financeiramente. Eu estava atuando nas minhas vocações e, portanto, segundo a educação que tive, não seria possível ter segurança econômica. Em 2013, já vivendo na Austrália e estudando e pesquisando as ciências do desenho ecológico, eu encontrei a palestra do Alan Savory, Como combater a desertificação e reverter as mudanças climáticas. Eu já tinha lido e esmiuçado todo o Permaculture a Designer's Manual, do Bill Mollison. Passei a infância cuidando de animais com meu avô e entendi o papel central dos animais nos sistemas de produção baseados em princípios ecológicos. Mas tinha alguma coisa na palestra que ia muito além disso, e eu fiquei muito inquieto porque eu não consegui definir o que era. Em 2014, eu fiz um curso de formação continuada com um aluno do Alan Savory chamado Brian Welberg, e a ficha caiu. Quando nossas decisões são integrais, abordam as dimensões social, ecológica e econômica do nosso viver, podemos desenhar empreendimentos que viabilizam nossas vidas enquanto melhoram a saúde dos ecossistemas onde moramos. Em função da minha cultura familiar, eu aceitei a crença de que não era possível trabalhar nas vocações e ter segurança financeira ao mesmo tempo. Mas não ia cometer o mesmo erro com o desenho ecológico, que estava mergulhando de cabeça porque me trazia de volta para a minha infância. O gerenciamento holístico é uma ferramenta de gestão criada pelo Alan Savory, enquanto ele operava ao mesmo tempo como produtor rural, consultor e doutor em ecologia. Essa abordagem traz contribuições importantes para a alfabetização ecológica daqueles que se propõem a trabalhar dentro do paradigma de uma agricultura com ética ecológica e social. Resumidamente, o gerenciamento holístico é formado por quatro áreas que se complementam: a tomada de decisão holística, o gerenciamento holístico financeiro, o manejo holístico de pastagens e o planejamento de propriedades rurais. Nessa primeira etapa, eu vou compartilhar insights, experiências e conteúdos sobre a tomada de decisão holística, que tem ajudado muito a melhorar a minha eficiência de trabalho e qualidade de vida ao mesmo tempo.
Ixi, deu um pepino aqui na escrita, gente, desculpa. A tomada de decisão holística foi desenvolvida para que produtores rurais pudessem tomar decisões complexas, englobando a saúde ecológica e financeira da propriedade ou empreendimento, sem deixar de fora a qualidade de vida das pessoas envolvidas. A criação de um contexto holístico que guia nossas decisões e ações dentro dos projetos, organizações ou empreendimentos que tocamos forma uma base sólida para que as nossas decisões possam, de fato, ser financeiramente viáveis, ambientalmente regenerativas e socialmente justas. O contexto holístico é uma ferramenta muito poderosa que nos permite inverter a maneira como traçamos e executamos nossas metas. Ou seja, com o nosso contexto holístico formado, ao invés de estabelecermos uma meta e adaptarmos e sacrificarmos nosso estilo de vida para garanti-la, nós estabelecemos a qualidade de vida que queremos ter e trabalhamos para que nossas metas possam apoiá-las. Um trechinho do capítulo Gerenciamento Holístico, o caminho como uma amostra. Esse foi um trechinho da nossa tertúlia literária, uma comunidade maravilhosa que tem se formado em torno do livro Meu Caderno de Ida para o Campo. As pessoas têm enviado perguntas, eu respondo nessa consultoria online em grupo e faço também uma leitura de trechinhos do livro para esses primeiros apoiadores que estão viabilizando a ilustração, a revisão editorial e a impressão do livro. Se você quiser participar e ter também as suas perguntas sobre a sua transição ecológica respondidas numa reunião online comigo, é só fazer o pedido antecipado do livro, o link está na minha bio e a sua participação com certeza vai abrilhantar a escrita do livro e essa comunidade que está se formando em torno desse trabalho. A gente tem as reuniões às sextas-feiras e você ainda pode participar e se você chegar depois, você pode assistir as reuniões gravadas. Eu conto com a sua ajuda para plantar mais gente no campo. Vem comigo. Abraço!